Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Você é meu convidado a ter uma experiência transformadora por meio do estudo da Palavra de Deus. Se você está chegando aqui pela primeira vez ou então alguém te recomendou, deixa eu te dizer uma coisa. Considera já se inscrever no canal, porque todos os dias nós separamos parte do nosso tempo para ter esse estudo, um estudo aprofundado, um estudo reflexivo, um estudo que de fato faz a diferença na nossa experiência com a pessoa de Jesus Cristo. Tá bom? Antes de nós conhecermos qual será o tema do nosso estudo de hoje, nós vamos fazer aquela nossa oração. E eu quero convidar você a participar junto comigo dessa prece ao nosso Deus. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder, mais uma vez, estudar a Tua Palavra. Para nós é motivo de alegria, porque mesmo vivendo em tais circunstâncias, nós ainda temos a possibilidade, a disposição e a condição de poder estudar a Tua Palavra, de poder se aprofundar, de poder ter esses momentos agradáveis em exposição direta a Ti, Pai. Nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo e Bom Espírito possa ser o nosso professor, para que por meio dele nós venhamos a chegar a todo o conhecimento, a toda a verdade que conduz para perto de Ti. Perdoa, Senhor, se em algum momento nós evitamos ter momentos como esse. Faz com que tais momentos possam se repetir cada vez mais e de estudo a gente possa desenvolver alegria e prazer a estar junto contigo. Nós pedimos todas essas coisas, crendo unicamente nos méritos do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, segunda-feira, começamos a semana, já vimos aí muitos temas interessantes, inclusive se você não estudou, os vídeos estão aí à disposição para você colocar em dias, tá bom? Então, não perde, se contextualiza, né, com o que a gente está estudando para que você não fique perdido, tá bom? E o tema de segunda-feira é obra de arrependimento. Hoje nós vamos falar qual foi a obra de arrependimento que aconteceu ali dentro do contexto do profeta Jonas. Eu separei aqui alguns pontos, como sempre eu faço, e a gente vai conversando, né, com base nesses pontos. E também tem um contexto bíblico a qual nós vamos ler. O primeiro ponto que eu destaquei diz o seguinte, ó, Jonas tinha uma mensagem bem distinta para o povo de Nínive. Era uma mensagem, podemos dizer assim, diferente. Não era qualquer mensagem. Olha só qual era a mensagem dele. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, olha o que é que ele pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Imagina você, quem sabe, andando pelo centro da cidade. E aí um homem, conhecido como profeta, começa a promulgar essas palavras. Olha, por exemplo, eu moro na cidade de Juazeiro. Olha, Juazeiro daqui a 40 dias será destruída. Juazeiro daqui a 40 dias será destruído. E aí no dia seguinte ele, Juazeiro daqui a 39 dias será destruído. Juazeiro daqui a 39 dias será... Qual deveria ser a nossa reação? Como é que eu e você deveríamos lidar com tal anúncio de juízo? Vamos ver como foi que os moradores de Nínive reagiram às palavras, à pregação, ao anúncio de juízo que o profeta Jonas estava compartilhando ali na cidade? Olha só, está descrito aqui no livro de Jonas, capítulo 3, versículos 5 ao 10. Veja comigo o que diz, ó. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres. Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus
se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Veja que após a pregação de Jonas, o povo não somente deu ouvidos, mas se humilharam na presença de Deus, mudaram de vida, abandonaram os maus caminhos, se tornaram novas pessoas. O interessante é que essa realidade, essa situação não foi apenas com algumas pessoas, não foi com um grupo isolado, mas todos as cidades, o rei, os nobres e todas as pessoas que ali estavam. Veja como é interessante o poder que uma mensagem de advertência, de juízo, pode provocar na vida das pessoas. Com base nesse contexto, com base nessa realidade, nesse acontecimento que aconteceu ali em Nínive, uma cidade de grande porte, né? Olha só o que eu separei aqui para a gente continuar o nosso estudo. Sua condenação foi evitada, e se referindo a Nínive. O Deus de Israel fora exaltado e honrado em todo o mundo pagão, e sua lei foi reverenciada. Apenas muitos anos mais tarde, Nínive caiu presa das nações vizinhas, por causa de seu esquecimento de Deus e vaidoso orgulho. Toda aquela geração não pereceu, foi salva. O Senhor atribuiu graça àquelas pessoas. Inclusive, todas elas, se Deus quiser, estarão lá no céu junto com a gente. Porque deram o ouvido, se arrependeram e tiveram Deus como seu único Deus. O problema foi que, com o passar do tempo, toda essa fidelidade foi diminuindo, foi sendo deixada de lado. E aí, por conta que eles deixaram o Senhor de lado, quem sabe se viraram a outros deuses, quem sabe se tornaram seus próprios deuses, eles acabaram sendo destruídos pelos seus vizinhos, por outras nações vizinhas. A profecia do juízo de Deus, a destruição de Nínive, não aconteceu ali quando o profeta Jonas promulgou. Mas, com o tempo, infelizmente, aconteceu simplesmente porque o povo abandonou aquele que era responsável pela sua proteção e pela vida que eles tinham. Infelizmente. Olha esse outro ponto que eu destaquei, ó. Podemos esperar algo assim nos últimos dias, com a mensagem final para um mundo caído? O que você acha? Você sabe que nós seremos responsáveis, se Deus quiser, em nosso tempo, em apregoar a última mensagem de advertência, chamando as pessoas para adorar o verdadeiro Deus, o Deus que fez os céus e a terra e tudo que neles há, ou seja, o Deus Criador, observando os seus mandamentos, ou seja, procurando desenvolver o caráter de Deus em nós, fazendo assim a restauração da sua imagem e semelhança, assim como era no princípio, antes do pecado. Você acha que as pessoas, ao ouvirem tal apelo, elas serão como os ninivitas, ou seja, darão ouvidos e irão buscar ao Senhor? Ou você acha que elas irão rejeitar? Que vão, quem sabe, ignorar o apelo à mensagem de advertência? Felizmente, pelo que nosso estudo diz, a resposta tanto é sim, como também não. Haverá muitas pessoas que darão ouvidos. Infelizmente, haverá também outras muitas pessoas que irão rejeitar. Para aquelas que darão ouvidos, essas pessoas, assim como os ninivitas, serão protegidos do juízo que virá sobre as pessoas que se aliaram e se coligaram às forças de Satanás. Todos aqueles que receberem a marca da besta, ou seja, que se posicionaram de forma favorável a favor da besta, essas pessoas, elas irão passar pelo juízo. Os flagelos prometidos e apresentados ali no livro de Apocalipse serão destinados exatamente para essas pessoas. Já para aquelas que escolherem, ou seja, de forma espontânea rejeitarem, negarem todas as influências da besta e a sua imagem, todas essas pessoas serão protegidas.
e não irão experimentar os flagelos, as pragas que são destinadas para os que, vamos dizer assim, rejeitaram a Deus. Olha esse outro ponto. Ao mesmo tempo, devemos lembrar de que algumas profecias, como o anúncio da destruição de Nínive, eram condicionais. Ela seria destruída a menos que o povo se afastasse da maldade. Davi, aonde é que a gente vê que essa profecia era condicional? Em nenhum momento eu vi Jonas dizendo o seguinte: olha, se vocês se arrependerem, não vai vir o juízo sobre vocês. Isso está escrito lá no livro de Jeremias, capítulo 18, versos 7 e 10. A forma como Deus ele reage com relação às nações. E lá no contexto do 7 ao 10, do capítulo 18 de Jeremias, fala de forma muito clara que Deus, ao decretar juízo sobre uma nação, se essa nação vier a mudar de caminho, vier a se arrepender, vier a ser uma outra nação, Deus também iria se arrepender do mal que planejava trazer para aquele povo. Mas se o povo que Deus prometeu abençoar e frutificar vier a andar fora do caminho do Senhor, ele também irá se arrepender de abençoar. Essa realidade a gente vê exatamente com o povo dele, com o povo de Deus, o povo de Israel, que vez por outra abandonava o Senhor. E por abandonar o Senhor, também perdiam as bênçãos que vinham junto com o Senhor. Tá certo? E isso é muito interessante porque o contexto de Nínive, a profecia era condicional, ou seja, se vocês continuarem nos caminhos maus, o juízo virá. Se vocês se arrependerem, o juízo não virá. Porém, ao mesmo tempo que existem profecias condicionais, existem também profecias que não são condicionais. Davi dá alguns exemplos aí de profecias que não são condicionais. A lição trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, as profecias messiânicas, que são relacionadas à primeira vinda do Messias e à segunda vinda do Messias. Jesus já veio a primeira vez, essa profecia já se cumpriu. Falta cumprir a segunda profecia, que com certeza também será cumprida, porque, como diz a palavra, aquele que prometeu é verdadeiro e fiel e irá cumprir a sua profecia. Uma outra profecia que a lição mencionou aqui é a questão da besta. A besta se erguendo, levantando a sua imagem, a questão das pragas, a questão da marca da besta, várias coisas que estão ali presentes no contexto de Apocalipse. São profecias que não são condicionais. O que isso significa dizer? Que independente se as pessoas aceitarem ou não a mensagem de advertência, elas irão acontecer, elas irão se cumprir. A diferença é apenas uma, e é exatamente o que o último ponto diz aqui. Olha qual é a diferença dessas profecias não condicionais para as pessoas que se posicionarem ou não ao lado de Deus. Diz assim, ó: as obras e as escolhas das pessoas determinarão apenas de que lado estarão quando se cumprirem os eventos finais, preditos pelos profetas. Em outras palavras, meus queridos, embora uma grande quantidade de pessoas possam aceitar a mensagem e os apelos de advertência, mesmo assim, as profecias, a palavra de Deus irá se cumprir. E isso não deve trazer medo, isso não deve trazer ansiedade, não deve trazer alegria. Porque o que Deus prometeu é acabar com o mal, destruir o pecado, instituir um reino eterno, um reino de Deus, onde habita a verdadeira justiça. Então o que cabe a mim e a você é, desde já, nos posicionarmos, desde já, escolhermos o lado de Deus. Porque o lado de Deus não apenas será o lado vencedor, mas é o lado correto e o lado em que eu e você estaremos seguros por toda a eternidade. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo maravilhoso, falando mais um pouquinho sobre ali o contexto do profeta Jonas. Eu espero que Papai do Céu tenha falado ao seu coração assim como falou o meu. E se você acha que esse estudo é interessante para que outras pessoas tenham acesso, a única coisa que eu peço agora é que você deixe o gostei. Porque é por meio desse gostei que a plataforma vai recomendando para mais e mais pessoas. E dessa forma, a gente consegue alcançar todo mundo. Tá bom? O outro pedido, muito simples também, mas isso vai depender da sua disposição, é de compartilhar esse estudo para alguém. Manda aí para a tua lista de contatos, quem sabe para algum irmão da igreja, algum familiar, algum vizinho, alguém que você acha que precisa ter esse estudo e conhecer mais a palavra de Deus. E aí não somente eu, mas você também será cotado
como aqueles que estiveram envolvidos na propagação, na pregação do Evangelho. Tá bom? Foi maravilhoso? Eu espero te ver aqui no próximo estudo. Então não falta, eu estarei esperando juntamente com a presença de Deus. Até a próxima e tchau, tchau.